Pessoal, boa noite. Vamos de ponto G? Então, ponto G que vai aí na sua telinha pela GNN todas as segundas e quintas-feiras a partir das 21h30. E a gente espera você. Para dar sequência ao programa de hoje, vamos de frente com a Lemarques, com uma entrevista com o Dr. Evaldo Gene, ele que é urologista. Novembro Azul de portas abertas e tema super importante aí para você de casa. E aí, pessoal, estou com o doutor urologista Evaldo Gene. Ele que veio aqui falar para você sobre a saúde do homem. Você mulher, você homem que está nos assistindo nesse momento, presta bem atenção que o programa Ponto G de hoje está imperdível. Primeiramente, boa noite para o doutor, tudo bem? Tudo bem, boa noite, obrigado pelo convite. É uma satisfação, inclusive, tê-lo aqui no estúdio da GNN, nessa entrevista aí, nessa noite, para falarmos aí de saúde, lembrando que estamos aí de portas abertas para o Novembro Azul, tão importante, né? Enquanto o senhor que é da área da urologia. Doutor, como é que estão aí as estatísticas, os números, para dar início à nossa conversa de hoje? Bom, o foco do Novembro Azul é chamar a atenção das pessoas para a importância da saúde masculina, né? E como todos já bem sabem, o tipo de câncer mais comum no homem é o câncer de próstata, né? E a gente continua mantendo batendo aquela média, né, Alessandra? Mais ou menos 65 a 68 mil diagnósticos anuais no Brasil, cerca de 15 mil até 16 mil mortes por ano, né? E esse número não tem oscilado, né? A grande preocupação nossa é que talvez daqui para frente esses números, principalmente da mortalidade ou dos casos agressivos, eles possam aumentar em função do atraso que houve durante a pandemia, né? Então, assim, muitas pessoas deixaram de fazer os acompanhamentos nos últimos 2 anos e meio. Teve outras pessoas que deixaram de comparecer para poder fazer toque, fazer PSA, outros deixaram de fazer biópsia, né? Então, quando você pede a biópsia, solicita a biópsia para o paciente, é porque já se tem uma suspeita grande da doença. Então, em função desse atraso, a gente vai estar recebendo esses pacientes, atendendo essas pessoas, né? Talvez com doenças mais agressivas. Doutor, conta aí pra gente. Nos bastidores, o senhor estava conversando comigo a respeito da incidência do câncer do pênis. Isso. E pouco se fala do câncer do pênis. O câncer de pênis é um tipo de câncer que ele tem sido deixado um pouco de lado, né? Talvez até pela própria desinformação, né? Então, o câncer de pênis no Brasil ainda tem uma incidência alta, é uma doença relacionada com o nível sociocultural das pessoas, né? E quando você fala de problemas socioculturais, você fala de informação. Então, o diagnóstico, às vezes, é tardio, porque as pessoas não têm essa informação nem de que existe o câncer de pênis. A gente conversando ali fora, você mesmo falou, eu nem sabia que existia câncer de pênis, né? Então, a doença que existe está relacionada com a falta de higienização, né? Está relacionado com problemas que às vezes iniciam na infância, como a fimose, né? Que é aquela pele que dificulta a exposição da ponta do pênis do homem, né? E está relacionado também com algumas doenças como o HPV, que é uma doença sexualmente transmissível,
né? Então, às vezes, por falta de informação, né, se contrai o HPV, o homem não se precavém, né, e aí contrai o HPV e isso aí futuramente, associado a esses outros fatores, ele pode desenvolver um câncer de pênis. E ainda sobre a questão do HPV, mulheres transmitem para os homens, homens transmitem para as mulheres. Pode transmitir para as mulheres. E é muito grave isso, né? É grave, né? Porque no caso das mulheres, nós temos aí o câncer de colo uterino, né? Que hoje é muito bem divulgado, muito bem falado, né? Existem exames para poder se dar o diagnóstico na fase inicial do câncer de colo uterino, mas no caso de nós homens, nós ainda não temos essa informação, nós não temos essa ideia sedimentada a respeito do câncer de pênis. Ainda sobre a questão do câncer de próstata, o diagnóstico hoje, ele evoluiu bastante, podemos dizer, né? Nos últimos 10 anos, o que avançou nesse aspecto? O câncer de próstata, ele vem, tanto o diagnóstico quanto o tratamento, ele vem avançando muito, né? Nós temos hoje outros marcadores diferentes do PSA, né? Nós conhecemos mais sobre a questão do câncer de próstata, tanto é que depois que você estadia o paciente, você vê a dimensão da doença no seu organismo, né? E você define se a doença é leve, se é uma doença intermediária ou se é uma doença de alto risco, você, moldando nesse diagnóstico, você vai ver qual o tratamento que é mais eficaz para esse paciente, né? Doutor, e na questão na idade aí do câncer de próstata, aí, qual a incidência maior hoje, nos últimos 10 anos, a maioria dos homens aí que são acometidos pelo câncer de próstata? O câncer de próstata, Alessandra, é uma doença relacionada com o envelhecimento, né? Então, à medida que o homem vai envelhecendo, ele vai ter câncer de próstata e vai ter também a hiperplasia prostática, que é o aumento benigno da próstata, que é uma outra doença, né, diferente do câncer, tá? A faixa etária onde se tem a incidência maior, que se dá mais diagnóstico do câncer de próstata, é aos 63 anos. Tá? Pessoa jovem, né? Pessoa jovem. Uma pessoa de 63 anos. É uma pessoa jovem. Uma pessoa bem jovem. Né? Uma pessoa jovem, né? Sexualmente ativa, né? A pessoa que ainda produz, né? Ainda produz. E aí, às vezes, você acha que ainda existe muito tabu do homem com relação à questão da próstata, a retirada da próstata? Realmente é uma questão psicológica, a questão da próstata e propriamente dita? Não. A questão da cirurgia da próstata, ela traz alguns transtornos para o homem. E essa que é uma das grandes questões, né? Então, a próstata, ela é um órgão que ela faz parte do sistema reprodutor, né? Então, envolvendo a próstata, nós temos ali plexos nervosos que participam da ereção masculina. A próstata, ela produz substâncias que participam da ejaculação do homem, entendeu? Então, quando se fala em cirurgia de próstata, né, o homem logo pensa que ele não vai ter mais ejaculação, né, e que ele vai ficar impotente, sabe? E isso causa um medo, né, um anseio muito grande no público masculino. Tá? Hoje, com a melhora das técnicas cirúrgicas, nós temos conseguido contornar isso aí, sabe? Mas não existe nenhum tratamento, como se diz, voltado para o câncer de próstata, tratamento cirúrgico, né, em que você garante para o paciente que não vai haver o risco de impotência, incontinência, que é a perda urinária, assim como a falta de ejaculação. Então, isso é muito bem explicado para o paciente, porque são situações reais, são situações que elas acontecem. E que a gente tenta contornar dependendo da situação da doença do paciente. A questão da incontinência urinária também é um dos incômodos muito grandes, né? Posterior à cirurgia para muitos pacientes. É um problema que ele pode acometer em alguns pacientes, trazer transtornos a alguns pacientes, né? Incontinência urinária. Ô, doutor, vamos então pincelar aí outras doenças assim, que envolvem o contexto
urológico para o pessoal de casa? Uhum. Bom, nós estivemos conversando ali fora, você perguntou quando que o homem deve começar a fazer a avaliação urológica. Você falou assim, mais ou menos 50 anos. Não. O homem, ele tem que começar a fazer a avaliação urológica naquela fase de transição da infância para a adolescência. Olha, interessante isso. Por quê? Demais. É nessa faixa etária que, por exemplo, nós encontramos a criptorquidia, né, que é aquele menino que às vezes nasce com o testículo embutido dentro da barriga. É nessa faixa etária, e que, se não se trata, pode trazer repercussões para esse adulto, nesse homem adulto. Nós podemos ter a varicocele, né, que na vida adulta pode trazer o problema da infertilidade masculina, né. Nós podemos ter a questão da fimose, que é uma coisa que muitas vezes é vista de maneira banal, assim, e nós como acabamos... se fosse bem simples, né? Exatamente. Como nós acabamos de falar, isso aí Não pode é tão simples. pode trazer repercussão na vida adulta, né? Algum distúrbio da esfera sexual, a questão da higienização, a questão do HPV, a questão do câncer de pênis, né? E nós temos orientado hoje os nossos jovens, né, como os adolescentes, né, eles têm iniciado a atividade sexual de maneira muito precoce. Nós temos orientado os pais para poder informar aos filhos a respeito, ou até mesmo ao adolescente, né, que está no consultório, informar a respeito da importância das doenças sexualmente transmissíveis, de uma gravidez indesejada, né, os cuidados com a higiene. Tá? Então, tudo isso, exatamente, tudo isso é avaliado, é orientado na consulta com o urologista desses meninos que vão lá, muitas vezes acompanhando o pai, né, para poder tirar alguma dúvida. Então, é nessa faixa etária, a transição da infância para a adolescência, é que é importante iniciar essa consulta urológica. Né? Então, aí você, pessoal de casa, nós estamos chamando a atenção justamente para você, mãe, para você, pai, tá levando o seu filho, né? Exatamente. Para estar fazendo a visita ao urologista, para estar vendo essas questões, porque muitas vezes a gente não está com esse olhar, hoje a gente não tem esse olhar, mas que tem que ter esse olhar abrangente para as outras patologias. Exatamente. E aí vem a outra questão, né? Se esse menino ele já começa a fazer as consultas de maneira periódica na infância, né? Ele vai manter isso na vida adulta, assim como é a menina, né? As meninas, a mulher se cuida mais hoje por causa disso, né? A mãe acompanhou, leva na ginecologista, avalia, né? E lá na frente vai ser uma mulher que ela vai ter esse hábito, né? Vai ter esse hábito de se cuidar. Doutor, alguns conselhos aí que você queira passar aí para o público de casa, que a gente acabou não salientando, mas que não podemos deixar de ressaltar aqui nesse momento? De maneira geral, o que a gente tem orientado os pacientes, né? Obviamente que, dependendo da faixa etária, a gente orienta voltado mais para alguma patologia. Mas, de uma maneira geral, o que o homem tem que saber? Ele tem que ter cuidado com a sua higiene, ele tem que fazer atividade física, né? Nós estamos falando aqui de atividade física saudável, né? Atividade física não adianta estar bombado, né, doutor? Exatamente. Não é essa questão de saúde física que a gente está falando. Exatamente, de aparência física. Nós estamos falando de saúde. Nós estamos falando de saúde física, né? Que também condiciona mental. Exatamente. Hoje nós temos um problema, Alessandra, principalmente no público jovem, que é o uso de anabolizante. Que é muito grave. A geração mais jovem hoje, eles chamar de geração fast food, né? Eles querem uma resposta mais rápida das coisas. Eles não sabem esperar. Eles não querem esperar. Entendeu? E para ter um corpo... Para ontem, né? E para ter um corpo padronizado, para ter um corpo dentro dos moldes que a sociedade exige hoje, né? Eles fazem uso de anabolizantes para poder ter esse desenvolvimento rápido, né? E hoje a gente está deparando com pacientes jovens, né? Pacientes de 25... Qual tipo de doença, por exemplo, esse tipo de anabolizante pode estar causando? Isso que eu ia falar. Nós estamos encontrando hoje pacientes na faixa etária de 25 a 30 anos que usaram anabolizantes e que hoje estão inférteis. Olha que tristeza. Entendeu? Uma tristeza.
Uma tristeza, né? Uma tristeza. Aí depois vão acabar indo, querem ter filhos e acabar. E fora dos outros problemas, fora das outras questões, né, as outras questões cardíacas, hepáticas, né, que o anabolizante pode trazer consequências, sabe? Então, tem que ter esse cuidado, né? O homem hoje ele tem que ter esse cuidado. Então, nós falamos da atividade física, a questão da ingesta de líquido, né, que é muito importante na prevenção dos cálculos urinários. Né? O álcool, né, o cigarro, que também é super grave. Que além de trazer todos esses problemas que a gente sabe, problemas pulmonares, câncer de intestino, também causa câncer de próstata, também causa câncer de bexiga, câncer de rim. Né? Então, tudo que se puder fazer hoje para poder ter um hábito de vida mais saudável, né? E aí eu acrescento também a questão da religião, né? Que é muito importante. Que é muito importante. A gente acreditar em alguma coisa é muito importante, né? Ter uma referência, saber que tem alguma coisa acima de nós que está nos guiando, né? Isso faz parte da saúde do homem, física e mental. Ressaltando aqui para o pessoal de casa que Novembro Azul está aí e é importante você fazer sua prevenção, mas não só no novembro. Sim, é o que as pessoas às vezes esquecem. Nos 12 meses do ano aí, né? Tá escolhendo uma data e fazendo aí sua prevenção, levar seu filho aí para ir até o urologista. Sim. Né? Muitas vezes a gente está falando, focando no Novembro Azul e falando uma certa idade, muitos falam uma idade aí, 5, 6 décadas, né, de idade no caso, e aí nós estamos falando de pessoas que têm que já ir para o urologista desde a transição. 13, 15 anos, 13, 15 anos de idade. Doutor, sobre a questão da cirurgia hoje para a retirada da próstata, teve também evolução? Teve. Nós começamos, né, com a cirurgia aberta, né? Aquela que se faz o corte ali abaixo do umbigo, passamos para a cirurgia laparoscópica, né, que é aquela que as pessoas habitualmente comparam com a cirurgia a laser, né? Então é muito comum falar assim, eu operei minha vesícula a laser, né? Que é cirurgia por vídeo, que você entra com as pinças ali dentro da cavidade abdominal do paciente, né? E hoje a modalidade mais nova é a cirurgia laparoscópica assistida pelo robô, né? Então nós temos essa tecnologia hoje. Tem essa técnica hoje? Não tem. Um método que realmente tem uns resultados muito bons, né? Mas que o custo ainda é alto. Então só está presente nos grandes centros. E o tratamento comum? Hoje podemos dizer que o Sistema Único de Saúde está assistindo bem a nossa população? Sim. O paciente oncológico ele é bem assistido pelo SUS. Então esse é um dado importante. Ele é bem assistido. Feliz, entre aspas, para ter falado aqui hoje. Isso. Existe só um detalhe. Ele tem que chegar com o diagnóstico da doença. O atraso, muitas vezes, é no diagnóstico. Ele não consegue a consulta, ele não consegue o acompanhamento, ele já chega lá para ser tratado, às vezes com a doença já tardia. Não só na urologia, em várias outras especialidades. Então a palavra de ordem hoje é prevenção. Prevenção, cuidado, disciplina, né? Prevenção, cuidados com a saúde? Isso, é porque todos esses cuidados que nós falamos estão envolvidos por uma palavra que chama-se disciplina. Gente, eu espero que vocês aí de casa tenham gostado dessa entrevista de hoje. Tenho certeza realmente que o doutor tirou muitas dúvidas aí do pessoal de casa. E eu também tirei muitas dúvidas. Fiquei assim muito feliz de saber que houve esse avanço, de saber que tem coisas novas no universo da urologia. E para lembrar vocês também das questões aí da prevenção, que é muito importante. Então aí você de casa, ouça o nosso conselho, né, doutor? Isso aí. Doutor Evaldo Gêner, foi um prazer, mais uma vez, uma boa noite. E aí você de casa, fica agora com o quadro Sexualidade Sem Neura com a doutora Aline Carvalho. Hoje ela tem novidade para você aí de casa. Então, vem comigo! Oh,